E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo que a gente vai agora, ó, firme e forte, continuar estudando direito administrativo nesse tópico legal, nesse tópico bacana, um tópico gostoso, né? Que é a parte que fala das disposições constitucionais acerca dos servidores públicos. E olha, essa parte toda que a gente está conversando pode estar também no seu edital de direito constitucional. Muitas vezes o edital de constitucional vem assim, repare, da administração pública. Tá falando do artigo 37 ou 41. Tudo isso daqui que nós estamos vendo. Então, matéria 2 em 1. Claro que aqui a gente vê um pouquinho mais aprofundado, vê um pouco mais direcionado, mas é tudo também comum, são partes comuns a ambas as matérias. Mas vamos lá. Estamos falando então daquelas regras constitucionais acerca dos servidores públicos. Vamos ver agora uma parte bem gostosa, uma parte bem tranquila, que é a parte que fala dos direitos dos servidores. Dois direitos merecem um destaque bem importante. É o direito à greve e a livre associação sindical. Mas já vou fazer um destaque. Esses dois direitos aqui que nós estamos vendo, que é a greve e a associação sindical, não é todo qualquer servidor que tem. Tem uma pegadinha em prova. Olha só, isso aqui é um direito do servidor público civil. O servidor público militar, ele não tem direito à greve, ele é vedado fazer greve e também não tem direito à associação sindical. Então, cuidado, que é um direito, são na verdade dois direitos assegurados ao servidor público civil, militar não. E essa pegadinha é muito comum em prova, fica de olho nela. Aí tem um porém. Associação sindical, fazer sindicato tal, beleza. A treta está na greve. Por quê, Thales? Porque é o seguinte, a greve no serviço público é diferente da greve na iniciativa privada. Quando a gente tem a greve na iniciativa privada, está lá a Constituição Federal afirmando que a greve na iniciativa privada será feita observando os limites e restrições que a lei trouxer. O que significa? A greve na iniciativa privada é uma norma constitucional de eficácia contida. Lembra aquela paradinha de constitucional? Eficácia plena, contida, limitada? Na iniciativa privada, é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque tem direito à greve. A lei pode vir e, ó, dar umas tesouradas, a lei pode dar uma restringida. A greve no serviço público, não. A greve no serviço público prevalece que é uma norma constitucional de eficácia limitada. Sabe o que é isso? É aquele direito que só vai ser exercido mediante disposição, regulamentação de uma legislação infraconstitucional. Então, o servidor público ele tem direito à greve. Direito à greve ele tem. Não pode vir um estatuto, por exemplo, igual nós temos alguns estatutos antigos que fala que greve é infração. Não, não é. Infração não é. A greve é um direito. Mas é um direito que, para ser exercido, precisa de legislação infraconstitucional. Então aqui nós temos uma diferença da greve da iniciativa privada. Só que aí tem aquele porém, né? Cadê a legislação? Não tem. Responde para mim. Qual que é o remédio constitucional que nós utilizamos quando, por falta de legislação infraconstitucional, por uma omissão legislativa, nós não podemos exercer determinados direitos? Mandado de injunção, e foi o que rolou. Porque os servidores falaram, opa, peraí, a gente tem direito, mas o legislativo não se coça, não faz a lei de greve, e aí? Mandado de injunção. Aí o STF falou o seguinte, olha, enquanto não tiver lei própria, não for editada a lei própria que regulamente a greve no serviço público, vai usando aí a lei de greve da iniciativa privada no que for cabível. Então, como funciona? A greve no serviço público é um direito dos servidores civis, e até a edição de lei própria, a gente vai utilizando aí a lei da iniciativa privada, no que for cabível. Tudo bem, porque senão a gente não poderia exercer tal direito. O que nós extraímos disso aqui? A banca pode perguntar exatamente isso para você, beleza? Uma jurisprudência. Nós extraímos o seguinte, a greve é um direito do servidor? É. Então o servidor pode ser punido por estar fazendo greve? Nós podemos considerar a greve, os dias de paralisação, como faltas injustificadas? Claro que não! Que raio de direito é esse que você usa e é punido por utilizá-lo? Então não é um direito? Então não é direito. Então, claro que não é infração. Se por acaso a questão afirmar para você que o servidor fez greve e vai ser punido, tá errado. Claro que fazendo a greve não de forma abusiva, né? Ah, o cara fez greve e quebrou a repartição. Não, ele fez a greve dentro dos termos legais. Isso não é infração. Então fazer greve é um direito dos servidores, inclusive em estágio probatório. Cuidado também falar para você, o servidor em estágio probatório que fizer greve será punido. Lógico que não, cara, é um direito dos servidores. O cara pode tomar posse no cargo e entrar em exercício já fazendo greve. É um direito dele, desde que não seja uma greve abusiva. Então, olha só,
Os dias de paralisação não são considerados faltas injustificadas. Então, o servidor não pode sofrer penalidades. Isto não é infração, mesmo que ele esteja em estágio probatório. Cuidado com essa regrinha. O que pode ocorrer é o corte do ponto. Nesse caso, vai ter uma interrupção do contrato de trabalho, então ele não está trabalhando, não está recebendo. Então a greve é ruim para todo mundo. É ruim para a administração pública, é ruim para a população, é ruim para o servidor, mas é o mecanismo que o servidor tem para pleitear os seus direitos. E dói, ó, no bolso. Então a greve, o que pode acontecer é o corte de ponto dos dias parados. Claro que depois eles fazem um acordo, o pessoal faz a compensação desse horário e acaba não tendo corte. Mas isso pode ser feito. Então veja bem, olha só, quando fala de greve, a jurisprudência que a gente tem que eu compilei ela aqui para você. Enquanto não vier lei própria, a gente vai usando a lei do serviço público no que for cabível. Os dias de paralisação não são faltas injustificadas. Às vezes nós temos alguns estatutos mais antigos que falam que greve é infração. Isso aí não for recepcionado pela Constituição, não tem mais validade, mesma coisa que não existisse. Sendo que o que pode ocorrer é o corte de ponto. Beleza? Beleza. E lembrando que o militar não rola, hein? Aí é o seguinte, tá ligado? O artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, tem aqueles vários dispositivos, beleza? Te pergunto, aquilo se aplica aos servidores públicos? Aham, mas não todos eles. Toma muito cuidado com essa parte, não vou mentir para você, falar que isso aqui desmorona em prova. Cai de vez em quando. Nós encontramos de forma esparsa nas provas algumas questões em torno desse assunto. Só que ali a maioria da galera, quando vem, deixa a desejar. Então vamos lá. Aqueles direitos lá no artigo 7º da Constituição Federal, que são os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, alguns deles são extensíveis aos servidores, não todos, não todos. Então se a questão falar para você todos eles, já sabe que está errado. Se ela falar nenhum deles, aí a questão está grátis, né? Claro que está errada. Mas aí a questão que vem mais dali na veia é aquela que quer que você saiba quais são extensíveis. Eu já fiz aqui o trabalho e coloquei. Claro que muita coisa aqui vai ser regulamentada por lei própria, vai ter disposição própria dos servidores, que não é o que nós estamos analisando. Nós estamos, inclusive, para quem receber remuneração variável. Depois, o 13º salário também, no valor total integral da remuneração ou da aposentadoria. Depois, nós temos o trabalho noturno superior ao diurno, é o adicional noturno. É aquela história que quem trabalha à noite, no período considerado como noturno, ganha mais do que quem trabalha durante o dia. É o adicional noturno. Cuidado com esse aqui, que às vezes a pegadinha é inverter, tá? Falar que o trabalho diurno é superior ao noturno. Não, tá errado. Quem trabalha à noite que tem um adicional e vai ganhar mais. Salário família, para o trabalhador de baixa renda, claro que tudo nos termos da lei. Limite de jornada, aquela restrição à jornada máxima, que é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo que na maioria dos casos, né, a gente chega no limite de 40, não 44, mas se a banca vai perguntando qual é extensível nos termos da CF, você coloca isso aqui. Esqueça, por enquanto, disposições estatutárias próprias, que você vai encontrar em estatuto por aí, regrinha própria, não é o que nos interessa aqui. Depois, o RSR, que é o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, o descanso semanal remunerado, RSR ou DSR, tanto faz, o adicional por jornada suplementar, a famosa hora extraordinária, que vai ser acrescida de no mínimo 50% o valor da hora normal. Cuidado que não é 50%, é no mínimo 50%. Férias anuais acrescidas de 1/3 do valor da remuneração do salário. É o famoso terço constitucional de férias. Então, quando tira férias, recebe aquele 1/3 a mais para poder dar uma passeada legal. Licença gestante, que é o prazo de 120 dias. A licença paternidade, que é de 5 dias. Só que aí você vai notar que ele fala que a licença paternidade é nos termos da lei. O ADCT fala 5 dias. Eu sei que para servidores nós temos disposições estatutárias, tem aqueles decretos, tem muitas regras que tem ali a prorrogação. Não é o que a gente está analisando, entendeu? Não estou falando de nada disso. Ai, professor, porque eu já sei que o servidor é 6 meses, tal, 20. Esquece. A gente não vai falar da CLT aqui. A gente não está falando dessas outras regras, nada disso. A gente está só pegando friamente os direitos do artigo 7º e fazendo a remissão do que é aplicável aos servidores, ok? Todos esses prazos são estudados na oportunidade correta, principalmente nas disposições estatutárias de cada ente federado. Seguindo então,
proteção ao mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos mediante a instituição de normas de higiene, segurança e tal. Aqui tem uma pegadinha. Não é eliminação dos riscos, é redução. Até porque, em muitos casos, não há como você eliminar os riscos, é impossível, mas dá para reduzir. E proibição de diferença de salário ou admissão por motivos discriminatórios, no caso de idade, sexo, cor ou estado civil. Então, todos esses direitos que nós estamos vendo aqui são extensíveis aos servidores públicos. É, Thales, mas é bastante coisa, né? É bastante coisa, mas vamos combinar. Combina comigo que a maioria é bem óbvio, né? A maioria é óbvia. Mas para te ajudar, eu fiz aqui um destaquezinho de alguns direitos que não são extensíveis aos servidores, para você não confundir, não ter dúvida. Então, nem todos eles são extensíveis aos servidores. Alguns desses direitos ele não tem. Eu vou destacar aqueles, ó, que ele não tem. Presta atenção, hein? Aqui são direitos, ó, que eles não possuem, ok? Vamos lá. Primeiro, tem lá a proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, sendo instituída uma indenização. Segura. Depois eu te explico. Seguro-desemprego, FGTS, aviso prévio. Sabe por que o servidor público não tem esses direitos aqui? Ó, aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego, indenização por despedida arbitrária sem justa causa. Sabe por quê? Porque nós temos algo muito melhor. Nós temos a chamada estabilidade. Então por isso que isso aqui não tem para cargo público. Nós, servidores estatutários, a gente tem isso aqui não, cara. Porque nós temos algo muito melhor. A gente tem a estabilidade. Então, não tem aviso prévio, a gente não vai ser mandado embora, não. Não tem FGTS, não tem indenização, que é aquela multa em cima da FGTS. Seguro-desemprego, né? No caso de despedida involuntária, bicho, não tem. Por quê? Porque a gente não pode ser mandado embora livremente. Nós temos a estabilidade. E ele não tem também direito à participação nos lucros. Então toma cuidado que esses direitos aqui, o servidor não tem. A maioria é bem fácil você lembrar, porque a gente não tem eles, pois nós temos algo bem melhor, bem mais gostoso, que é a estabilidade. E a participação nos lucros também não há que se falar. Beleza? É uma questãozinha aí, meu, que vai eliminar muita gente, inclusive que estuda faz tempo, tá? Porque o pessoal não faz essa remissão que a gente fez aqui, ou chega na hora, esquece porque não revisou adequadamente. Mas contigo não vai acontecer não, vem cá. Agora respira. Respira, porque a gente vai entrar em dois pontos que são os mais cobrados de tudo que nós estamos estudando acerca dos servidores públicos. Tem bastante coisa, né? Só que esses dois pontos que a gente vai entrar agora, eles são de longe os mais cobrados. Se chega para a prova sem saber isso aqui, eu vou ser sincero. Papo reto, beleza? Papo reto. Chegou na prova sem saber bem isso aqui, não merece aprovação. Não está pronto ainda. Isso aqui é uma obrigação de chegar lá arrepiando, sabendo muito bem. Porque cai muito, cai toda hora, cai que é uma pouca vergonha. E teu concorrente vai acertar. Então essa aqui não é aquela questão que você acerta, ó, sou foda. Não, não. É aquela questão que você acerta na obrigação, porque tua concorrência não erra. Só se for bizonho, né? Mas aí não é concorrente. Porque cai muito. Realmente uma das coisas mais cobradas, que é a acumulação remunerada de cargos públicos e também a parte que fala de cargo público e mandato eletivo, um por vez. Vamos começar falando aqui a respeito da acumulação remunerada de cargos públicos. Imagina que a pessoa vai lá e passa, né? Vai estudando, tal, o tempo de maturidade vai vindo, chega uma hora que está no nível bacana, começa a passar em vários de uma vez. Passou em 7 concursos, fala, nossa, que massa, vou trabalhar nos 4, porque eu quero ser muito rico, tal. Que gulodice é essa? Que zóio gordo é esse? Não pode. A regra é o quê? Um cargo por pessoa. Então, a acumulação remunerada de cargos públicos, olha a regra, ela é vedada. Eu preciso que você memorize dessa maneira para não cair em pegadinha. Regra, exceção. Aqui o pessoal decora meio que a moda caralho, depois dá ruim na hora da prova. Então tem que decorar exatamente como o tio está te mostrando. Regra, exceção. Então quando a gente fala da acumulação remunerada de cargos públicos, ela é vedada. Se for de graça, pode. Se não for remunerada, quer trabalhar igual um cavalo de graça, ela trabalha. A gente está falando da acumulação remunerada, beleza? Não pode. Essa é a regra. E essa vedação, lembre-se que ela é uma vedação ampla. Por que ampla, Thales? Porque ela alcança cargo, emprego e função pública. Então o cara fala, eu vou trabalhar ali no meu cargo público, mas vou trabalhar no banco também, tendo um emprego público. Não, não pode. Não pode. Essa vedação não é apenas para cargo, é para cargo, emprego e função pública. Essa é a regra. Se a questão vier falando para você que essa proibição ela não se estende a empregos públicos, está errado. Estende a emprego público
também. E lembra que eu falei que a vedação é ampla, pois ela alcança carga, emprego, função. Vem comigo, presta atenção agora que vem pegadinha. No âmbito da direta, União, Estado, DF, município. No âmbito também da administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. É muito comum em prova a banca falar para você que empresa pública e sociedade de economia mista, por serem de direito privado, não estão submetidas a essa proibição. Mentira! Está sujeita sim. Ela sempre tenta, questãozinha com pegadinha errada, claro, né? Tirar o corpo fora aqui de EPI 100. Mentira. Empresa pública e sociedade de economia mista também está sujeita a essa proibição. Bastante atenção nessa parte, hein? Vem muita pegadinha aqui, a galera às vezes escorrega. Vamos lá, vamos continuar. A indireta, inclusive as suas subsidiárias, aquelas filiaizinhas da indireta, por exemplo, Petrobras e a Transpetro. Então também alcança subsidiária e também alcança sociedades controladas pelo poder público, direta ou indiretamente. Deu para sacar, né? Como a proibição é ampla. Então vamos lá, antes da gente entrar nas exceções. A acumulação, eu preciso que decore assim, repetição que a gente chega lá. A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada, não pode. E essa vedação é o quê? Ela é ampla, porque ela alcança carga, emprego, função na direta, na indireta, subsidiárias e também sociedades controladas pelo poder público. Se a banca tirar algum desses aqui, a questão está errada. Mas se eu estou falando que a regra é porque está ligado que existem exceções. E cai pra caramba essas exceções em prova. Como assim, Thales? Caso em que a pessoa pode acumular ilicitamente 2 cargos. Ó, pode trabalhar nos 2. Primeiro, 2 cargos de professor. Professor e outro cargo de professor. Depois, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Ah, Thales, é tipo esse que você faz no Alfa? Não, cara, o Alfa não é cargo público não, isso aqui é iniciativa privada. Eu estou falando de cargos públicos. Por exemplo, vou usar o meu caso. Oficial de justiça, considerado um cargo de natureza científica, eu tenho ali o meu cargo, mas eu poderia também dar aula em uma universidade pública. Pode, técnico ou científico, com o cargo de professor. Beleza. Também podem ser acumulados ilicitamente 2 cargos na área da saúde com profissões regulamentadas. O que essas profissões regulamentadas que a CF fala? Profissões regulamentadas como sendo da área da saúde. Então tem que estar na lei do cargo, que cargo da área da saúde. Por exemplo, médico e médico, enfermeiro e enfermeiro, dentista, dentista, veterinário, veterinário, porque bicho também é gente. Então, 2 cargos na área da saúde. Só que aí tem um detalhe. Tem inclusive uma lei da física que fala que um corpo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Essas acumulações aqui somente podem ser feitas se houver compatibilidade de horários. Se não tiver compatibilidade de horários, não pode ser feita acumulação. Então, olha só um exemplozinho de questão maliciosa. A banca fala assim para você. Sempre poderá ser feita a acumulação de 2 cargos de professor. Sempre não. É só se houver compatibilidade de horários. Cuidado com a pegadinha, hein? Decora isso que chove em prova. Professor, professor. Professor técnico ou científico? Saúde, saúde. Desde que haja compatibilidade de horários. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina que a pessoa está acumulando licitamente 2 cargos aqui, beleza? Como que a gente calcula o teto constitucional, que é o máximo que alguém pode receber no serviço público? É pela soma dos 2 cargos? O STF entende que não. O STF entende, ele mandou bem aqui, ele entende que o teto remuneratório não é calculado pela soma dos cargos, mas sim em cada cargo isoladamente. Igual tem o cargo A e o cargo B. Eu olho para o cargo A, está no teto, tó teu dinheiro. Eu olho para o cargo B, está no teto, tó teu dinheiro. Se a soma deles ultrapassar o teto, não tem problema. Não tem problema. O que não pode é cada cargo isoladamente ultrapassar o teto. E a STF tem razão. O teto serve para evitar os chamados supersalários. Aqui não é supersalário. A pessoa, em vez de ir para casa descansar, está trabalhando dobrado. Então, nada mais justo que ela receba dos 2. Então, cuidado com essa jurisprudência que é muito importante. O STF entende que o teto é calculado em cada cargo de forma isolada e não pela soma deles. Muito bem. Aqui nós vimos, então, a acumulação remunerada de cargos públicos. Não podemos confundir isso aí de como funciona aquela regrinha de cargo efetivo e mandato eletivo. Vem comigo, vamos dar uma olhada como que rola. Outro ponto super, mega power, hiper cobrado em prova que você vai encontrar muitas vezes ainda é como funciona aquela paradinha tipo assim, ó, eu tenho meu cargo público
e aí eu fui eleito para o mandato eletivo. Como fica o meu cargo público? Deixa eu te dar um exemplo. Eu, Thales, sou oficial de Justiça Federal. Beleza. Aí eu vou lá e me meto na vida política. Vou concorrer lá. Prefeito, vereador, governador, deputado, senador, presidente. Eu sou eleito. O que acontece com o meu cargo? Muito bem. Você tem que raciocinar dessa forma que eu vou te mostrar aqui para não cair em pegadinha. Regra, exceção. Vamos ver primeiro a regra. A regra é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o meu cargo público, ok? E fui eleito para exercer o mandato eletivo. A regra que nós temos é o seguinte. O servidor, ele é afastado do cargo público para vir aqui exercer o mandato eletivo. Ele não é demitido, ele não é exonerado, para de ser ruim. Ele só é afastado. Então eu estou aqui no meu cargo de oficial de justiça, eu sou afastado dele, venho aqui, exerço o cargo de prefeito. Acabou o meu mandato, volto para o meu cargo público. Simples, né? Bem simples. Ele é afastado do seu cargo para exercer o mandato eletivo. Tem uma regrinha bem simples que também determina assim. A gente recebe por aquilo que a gente está fazendo. Enquanto o cara está no cargo público, recebe a remuneração. Quando ele vai para o mandato eletivo, ele para de receber a remuneração e começa a receber os subsídios. Joia? Essa é a regra geral. Vamos para as exceções. Olha a regra. É afastado do cargo público para exercer o mandato eletivo, recebendo subsídios do mandato eletivo. Vamos aos casos especiais, as exceções. Olha só, quando nós estivermos falando de cargos municipais, o que são cargos municipais, professor? É o cargo de prefeito e é o cargo de vereador. Nesses dois casos aqui, apenas, somente nesses dois casos, o servidor, ele pode optar, marca bem isso aqui, hein? Ele pode optar pela sua remuneração. Como assim, Thales? Ele deixa quieto os subsídios, e continua recebendo a remuneração. Ele chega e fala, essa mixaria aí eu nem quero. Quero continuar recebendo a minha remuneração. Beleza, ele pode. Mas muito cuidado, que essa opção que nós estamos falando aqui é apenas para o cargo de prefeito e para o cargo de vereador. Só nesses dois casos. Se a banca jogar deputado, senador, não rola. É esquisito, mas pode pôr assim em prova. Que a CF prevê esse direito de optar apenas esses dois cargos. Joia? Beleza. Aí um ponto que merece um destaque muito importante é o cargo de vereador. Sabe por quê? O cargo de vereador, nós devemos analisar se há ou não compatibilidade de horários. Imagina que eu sou eleito por um cargo de vereador e não há compatibilidade de horários. O que acontece? Isso nós já vimos. Nós já vimos o que acontece. Se não houver compatibilidade de horários, ele é afastado do seu cargo, contudo, ele pode optar pela remuneração. O interessante é isso aqui, ó. É se houver compatibilidade de horários. Nesse caso, ele não será afastado. Vai trabalhar nos dois. E se trabalha nos dois, recebe pelos dois. Então, cuidado, que a única hipótese possível dele acumular é se for cargo de vereador. Os demais cargos, prefeito, senador e tal, não importa se tem compatibilidade de horários. Ele sempre será afastado. É só no cargo de vereador que existe essa possibilidade, beleza? É fácil pra caramba, vamos combinar, né? Regra, exceção. Mas tem um outro detalhezinho nessa parte aqui que a galera vira e mexe, negligencia. E não pode, cara, que cai bem também. Olha só. Tá ligado esses casos que pode ocorrer o afastamento? Beleza. Em qualquer hipótese que nós vimos ali que o servidor precisar ser afastado, duas regrinhas. A primeira, o benefício previdenciário será calculado, os valores serão calculados como se ele estivesse em exercício. Então, quando ele foi afastado e ele por acaso tiver que receber um benefício previdenciário, esses valores serão calculados como se ele estivesse exercendo o cargo dele. E um outro detalhe, olha só, imagina que eu sou oficial de justiça, vem aqui comigo, ó, há 5 anos. Eu estou há 5 anos aqui no meu cargo, beleza. Aí eu sou eleito prefeito, fico afastado, 4 anos exercendo o cargo de prefeito. Eu posso bater no peito e falar que eu tenho quanto tempo de serviço aqui? 5 anos, 4 anos, 9 anos? 9 anos. Por que, Thales? Porque é o seguinte, esse tempo de afastamento é computado como tempo de serviço para todos os efeitos. É o que está na CF. Posso chegar e falar, 9 anos de serviço público aqui? Pode, claro, porque esse tempo de serviço ele é computado para todos os efeitos com uma única exceção.
exceto promoção por merecimento. Olha a pegadinha. A banca vai falar para você, salvo promoção por antiguidade. Nada! Antiguidade também conta. Antiguidade também conta. Imagina que tem um outro colega meu, que olha só, ele tá ali ó, há 7 anos no cargo de oficial de justiça. Eu fiquei 5 anos e 4 como prefeito. E esse colega tá 7 anos no cargo. Eu posso olhar para ele e chamar ele de novinho? Posso. Sou mais velho que ele. Eu tenho 9 anos, ele tem 7. Porque é computado para todos os efeitos, salvo promoção por merecimento. Cuidado que se a banca jogar antiguidade está errado, hein? Antiguidade conta, é por merecimento que não conta. Essa regrinha aqui também é super fácil, ela negligencia, porque não dá a atenção que o tópico merece. Vamos treinar um pouquinho? Vamos ver como cai em prova? Acompanha comigo na tela então aí, nossa primeira questãozinha. Olha só. Os servidores públicos, sejam eles civis ou militares, possuem direito à greve. Ah, essa tá grátis, né, velho? A questão vem até com um lacinho assim, ó, em forma de coração embrulhada, sabe? Embora pareça uma bunda quase isso, mas beleza. Então, ó, é quase com um lacinho de presente. Por quê? Porque tá dado, né? Militar não tem direito à greve. Questão grátis. Caso um procurador municipal assuma mandato de deputado estadual, ele deve obrigatoriamente se afastar de seu cargo efetivo, devendo seu tempo de serviço ser contado para todos os efeitos legais durante o afastamento, exceto promoção por merecimento. Vamos lá. Ele assumiu um cargo de deputado. Deputado obrigatoriamente vai ser afastado, não importa se tem incompatibilidade de horários ou não, pois a compatibilidade só importa para vereador, que não é o caso, né? Legal, então até aqui está correto. Devendo seu tempo de serviço ser contado para todos os efeitos legais durante o afastamento, correto, exceto promoção por merecimento. É isso aí, está corretíssimo, questão correta. Se ela falasse antiguidade, estaria errado, mas como ela falou merecimento, questão correta. Os servidores públicos gozam de todos os direitos sociais previstos no texto constitucional para os trabalhadores da iniciativa privada. Está errado, né? Porque não são todos, são apenas alguns deles. Alguns ele não faz jus, questão bem de boa também, errada. Para que um servidor público possa acumular cargos, mesmo de forma permitida por lei, é necessário que ele comprove a compatibilidade de horários entre esses cargos. Correto? A acumulação de cargos públicos, mesmo nos casos que ela é permitida, só pode ocorrer se houver compatibilidade de horários. Questão correta. É possível a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ah, professor, está errado porque não falou de compatibilidade. Calma aí, calma aí. Ele não falou sempre. Ele falou que é possível. É possível? É. Havendo compatibilidade, é. A dica que eu dou é o seguinte, ó. Coloca uma interrogação no final. Beleza? Coloca uma interrogação no final. Finge que é uma pergunta. Vou perguntar para você. É possível a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas? Sim, a resposta é que sim. É que é possível. Possível é. Então, questão correta. Se ela falasse que sempre poderá ser feita e não tivesse falado da compatibilidade, estaria errado. Mas não é o caso. Então, do jeito que veio aqui, está correto. A vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas não se estende aos empregados de sociedade de economia mista. Lembra que a gente viu que aquela vedação ela é ampla? Por quê? Porque ela alcança também a indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista. Questão errada. Falou que não se estende sim senhor. Questão errada. Considerando-se a CF, é correto afirmar que no cálculo do benefício previdenciário no servidor do INSS que esteja licenciado para exercer o mandato de deputado federal, os valores serão determinados como se ele estivesse no exercício do cargo na referida autarquia. Correto? O benefício previdenciário é calculado como se ele estivesse em exercício. Questão correta. Situação hipotética. João, ocupante de cargo efetivo em uma instituição federal de ensino superior, foi eleito prefeito de um município situado no estado de Goiás, localidade próxima àquela que exerce suas atribuições.
assertiva. Nessa situação, ao assumir o mandato, João deverá afastar-se do cargo federal, ainda que haja compatibilidade de horários. É verdade isso? É verdade, porque o cargo de prefeito sempre será afastado, mesmo que haja compatibilidade, correto. Podendo optar entre a remuneração do cargo efetivo e a do cargo eletivo. Show de bola, questão correta. Como é cargo prefeito, ele pode optar. O servidor público da administração direta que for investido no mandato de vereador deverá optar entre a remuneração da vereança e do seu cargo público? Ele deverá? Não, porque depende. Se não tiver compatibilidade de horários, ele é afastado e realmente, nesse caso, ele deveria optar. Mas, se existir compatibilidade de horários, lembre-se que ele não será afastado. Isso significa que ele vai trabalhar nos dois, vai receber dos dois, então não deverá optar nesse caso. Questão errada. Segundo a jurisprudência do STF, o servidor público em estágio probatório que se ausenta do serviço para a participação em movimento grevista incorre em falta grave? Lógico que não. Fazer greve não é infração administrativa, não é falta. Questão errada, pode riscar que está errado aí e pode voltar aqui para mim. Viu como é tranquilo? Questões fáceis, né? Vamos combinar com uma parte que é gostosa do nosso estudo. Mas muita atenção aos detalhezinhos, hein? Porque se chega na prova não sabendo... Ah, só não lembrei isso. Só não lembrou o que a banca está perguntando, né? Então, muita atenção, que é algo que você